Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, deputado, pela presença aqui no RDTV. Bom dia a todos. É com prazer que nós estamos aqui para conversar com a população de Mato Grosso. Falando em conversar então, deputado, vamos falar da PEC das domésticas, que é uma ação que foi de autoria do senhor, mais recente. Quais são as consequências disso para a política de Mato Grosso? Olha, esse foi um assunto que sempre me revoltou, porque eu não fui constituinte em 88, mas eles tiveram a coragem de escrever isso na Constituição, uma discriminação descarada contra cerca de 8 milhões de trabalhadores. Quando a Constituição abre dizendo que todos são iguais perante a lei, em seguida discrimina 8 milhões de trabalhadores. Eu venho acompanhando isso desde a Constituinte. Agora, no governo Lula, eu achei que o Lula fosse resolver esse assunto. De fato, ele criou uma comissão interministerial e começou a discutir o assunto para resolver. Porém, a área econômica começou a dar palpite contra, a área econômica geralmente é conservadora, e o Lula recuou, o governo recuou, e engavetou o assunto. Quando ele engavetou o assunto, eu resolvi retomar esse assunto para não deixar morrer. Apresentei a PEC. Como eu tenho um trânsito bom na Câmara e no Senado, eu sou um nome que estou lá há muito tempo, tenho conceito, então eu tenho facilidade de articulação. E articulei muito na Câmara para criar a comissão especial, e o presidente João Paulo, da Comissão de Constituição e Justiça, me ajudou muito nisso, e nós conseguimos constituir a comissão e aprovar na comissão a emenda. Posteriormente, eu fiz um trabalho junto ao Marcos Maia, que era presidente da Câmara, um grande trabalho, mostrando ao Marcos Maia a importância dessa medida. Depois da Constituinte, é a medida mais importante que a Câmara e o Senado iriam aprovar. O Marcos Maia se convenceu da minha argumentação e me disse: Bezerra, nós vamos aprovar ainda no meu mandato. Antes de terminar o meu mandato, te garanto que nós vamos aprovar na Câmara. Como de fato nós conseguimos aprovar na Câmara em dezembro do ano passado, antes de terminar o mandato do deputado Marcos Maia. Então foi uma vitória espetacular para milhões e milhões de trabalhadores no Brasil todo. Corrigimos uma injustiça brutal, modernizamos o Brasil na relação trabalhista. O Brasil resgatou um compromisso com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é signatário de um documento em que ele se obriga a resolver o problema do trabalho doméstico. Mas o Brasil não vinha cumprindo. E agora o Brasil cumpriu. Quer dizer, a OIT, que funciona em Genebra, inclusive, quando o Brasil firmou esse compromisso, o ministro do Trabalho, então, Lupe, fez um discurso longo, um discurso incisivo, que o Brasil ia cumprir, só que o Executivo não conseguia fazer acontecer essa questão. Deputado, além dessa questão da PEC da doméstica, quais são as outras ações que o senhor vem buscando, propondo via Congresso Nacional para Mato Grosso? Olha, eu tenho lá mais de 300 projetos apresentados. Os projetos meus todos são de cunho nacional, que atendem Mato Grosso e atendem todo o Brasil, né? Mas específico para Mato Grosso tem um, por exemplo, que proíbe a penhora de máquinas agrícolas, está com parecer favorável, na época da safra. Há 2 anos atrás, aqui em Mato Grosso, aconteceu um fato terrível. Penhoraram aqui máquinas agrícolas e a Justiça mandou apreender no campo máquinas que estavam trabalhando na época da colheita. Perdeu-se muito na safra. Aquilo é muita ganância, pô. A máquina está produzindo, da própria Justiça que não devia ter permitido aquilo. Espera mais uns dias, notifica o cidadão, terminou a colheita, você pega a máquina. Mas não, pegaram as máquinas na colheita. Tem um projeto que proíbe a penhora de máquina agrícola no período da colheita. Deputado, mas agora mesmo, essa semana, tem outra emenda minha também que está constitucional, que está criando a comissão que vai analisar, que amplia o recurso de irrigação para o Centro-Oeste e Nordeste, né? E o prazo está vencendo agora. Isso é um recurso constitucional, que Mato Grosso tem usado pouco, Goiás tem usado muito mais, Brasília e o Nordeste. Deputado, um assunto também que vive em discussão no Congresso Nacional é a questão da reforma tributária. E
levando em consideração a reforma tributária, o fundo de participação dos estados. O senhor acha que Mato Grosso pode ser muito prejudicado se não for revista a questão da distribuição da tributação em todo o país? Eu acho que Mato Grosso está sendo prejudicado. Prejudicado porque a reforma tributária é a coisa mais urgente no Brasil para se fazer. Não tem cabimento um país de dimensão continental como o nosso ficar com 70% dos recursos em Brasília. Todos os países do mundo, grandes, pequenos, a Europa, por exemplo, tem só país pequeno, que não dá nem o tamanho de Mato Grosso. Mas na Europa tudo é descentralizado, os municípios ficam com 40% dos recursos. Então o município não precisa da União para nada, tem recursos para fazer todas as obras. Aqui nós temos, os municípios têm 14%, que não é 14%, porque tem a receita não compartilhada, que não divide, criada no governo Fernando Henrique, né? E o que nós temos uma realidade aqui, Mato Grosso, 70% dos municípios falidos. O prefeito pleiteia uma máquina, ele consegue a máquina e ele não tem dinheiro para botar o óleo diesel na máquina, o combustível na máquina. Esse é o drama das prefeituras. E acaba tendo que recorrer novamente à União. Mato Grosso, que cresce a 10% ao ano, cresce muito, é o maior produtor agrícola do Brasil. Hoje 60% do PIB depende da agropecuária, 60%, isso foi no ano passado, e vai ser 70% amanhã, né? Mas Mato Grosso paga por isso. Paga por quê? Porque esses produtos são exonerados, não pagam imposto. São exportados, a maior parte, né? Mas, em compensação, aumenta a demanda. Novas cidades, na saúde, na educação, estradas. Exato. E o dinheiro que o Mato Grosso recebe de compensação, por isso, não altera há muitos anos. É o mesmo, né? Aquela tuta meia, 200 e poucos milhões. É o que o Mato Grosso recebe. Mas agora que foi aprovado o Fundo de Participação dos Estados, essa alteração do Fundo de Participação, qual que seriam as consequências para o Mato Grosso? Como que o governador Silval, por exemplo, pode lidar com uma situação como essa? Bom, esse não é só um assunto do governador Silval, dos próximos governadores da bancada de Mato Grosso. Nós temos que brigar muito por isso. Esse é um assunto permanente, né? O governador Silval passa, virão outros, né? E Mato Grosso não pode ficar nessa lacuna. E criando aqui uma brutalidade, a maior injustiça social do Brasil. Desigualdade social do Brasil, não é mais no Nordeste, é aqui. Nós temos um baronato da agropecuária, milionário, acumulando uma riqueza imensa, que não chega nada aqui embaixo para ninguém. Em compensação, nós temos aqui em Mato Grosso o pior IDH do Centro-Oeste. Nós perdemos para Mato Grosso do Sul, que não tem nem metade da nossa produção. E para Goiás? Perdemos para Goiás, perdemos para Brasília. Quer dizer, é um absurdo. Então o povo vê falar aí nos bilionários, aí estão, e com razão, estão produzindo, estão trabalhando. Não conseguiram isso na marmelada, conseguiram na labuta, no trabalho digno. Mas a política é totalmente errada. Porque socialmente isso não ajuda em nada no Estado, deputado, e economicamente. Já que a gente citou o Estado e eu citei o governador Silval Barbosa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse uma avaliação do governo dele. Ele é do partido do PMDB e vem recebendo muitas críticas, especialmente dos prefeitos e dos deputados que têm usado a tribuna para criticá-lo. A falta de ação, de pulso do governador Silval Barbosa. Essa informação procede? Sim, não tem nenhuma procedência. As coisas estão aí. Há um desespero em querer agredir, atacar o governo, alguns por interesses pessoais afetados. Eu conheço alguns casos de interesse pessoal afetado. Por essa ou aquela razão subalterna, antirrepublicana, o cidadão quer agredir o governo do Estado. Mas ele está fazendo o programa que foi proposto e mais do que o programa que foi proposto, realizando outras obras aqui fundamentais para o Estado, que não estavam no script, não estavam na programação. O PMDB tem ajudado a nível nacional, a proximidade dele com o governo federal é cada vez maior, o governo federal tem ajudado. Agora mesmo a ministra do Planejamento, Miriam Belchiar, disse aqui em alto e bom tom que o governo federal vai abrir mais os olhos para Mato Grosso, vai priorizar mais Mato Grosso. Isso é fruto do trabalho que a gente tem feito, o Silval, a bancada, o partido tem feito junto ao governo federal, da proximidade política nossa aqui com o PT,
Hoje mesmo à noite nós temos uma reunião política das duas executivas, do PT e PMDB. Então ele vem, o Mato Grosso Integrado, que ele começa a executar agora, vai ligar todas as cidades com asfalto. Não ficará nenhuma cidade de Mato Grosso sem ligação asfáltica. Além disso, nós conseguimos coisa que não estava proposta. Numa reunião nossa, no gabinete do senador Romero Jucá, que era o relator do orçamento, nós vamos pedir para ele um recurso para asfaltar 174. Que é uma rodovia que liga uma região importante aqui, da Colniza, Juína, com Rondônia. Tivemos um debate lá, ele, o senador Raupp, aí nasceu a ideia de irmos à ministra Belchior para pleitear que ela incluísse no PAC essa obra, já que o recurso do orçamento não era tão numeroso. O Jucá estava pronto para ajudar, mas não seria o suficiente para fazer a obra, que é muito grande, a obra é cara. Fomos à ministra Belchior, eu, o Silval e o senador Raupp de Rondônia, ela colocou no PAC, o ministro está vindo amanhã aqui já para assinar a delegação para Mato Grosso, começa a executar a obra esse ano. Essa é uma obra que não estava no script, como as outras obras que estavam aí paralisadas, que estão sendo retomadas agora, como da 158. Foi fruto desse esforço nosso, do trabalho nosso, do governador Silval da bancada. Então, essas críticas, então, seriam... Essas críticas, o governo está fazendo o que propôs, está executando o que propôs. As obras da Copa, eu vejo aqui uma torcida grande contra as obras da Copa, doentia. Quanto pior, melhor. Isso é uma mentalidade atrasada, arcaica. As obras estão acontecendo, estão sendo realizadas. Né? Então aí agora começa a aparecer já os viadutos, né? Vamos ver se com isso aí ameniza essa crítica, porque parece que não querem fazer, não querem que a Copa aconteça aqui. Deputado, a gente tem uma pergunta de um internauta perguntando o seguinte, a respeito do governador Silval Barbosa e dessas críticas que ele vem recebendo. Alguns entendem que existem núcleos de poder comandados pelo senhor e pelo presidente da Assembleia, José Riva. Essa informação procede? Nenhuma, ele tem personalidade própria. Confunde, porque ele é uma pessoa muito humilde, modesta, e as pessoas acham que ele não tem personalidade, ele tem personalidade de sobra. Né? Eu fico abismado com isso, porque outro dia, lá em Rondonópolis, um investigador lá queria um favor, fui lá, eu estava na reunião do partido, chegou lá e me disse o seguinte, olha, me disseram que tem duas pessoas para resolver isso aqui, ou o Riva ou o senhor, né? Mas que porque o Riva, o governador tem medo, o senhor, o governador respeita. Eu falei, nenhum, não é nada disso, meu filho. Não é nem o Riva, nem eu, o governador não tem medo de ninguém. O governador tem personalidade própria, entendeu? Agora, tento passar essa imagem deturpada, mas ele tem personalidade própria, ele tem comando, o governo está sob total comando dele, sabe o que está fazendo, está cumprindo aquilo que deve fazer, né, e terminará o governo com grande sucesso, eu tenho certeza. Então não há uma influência partidária no governo Silval, é isso? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Ele faz o governo republicanamente, suprapartidariamente, né, como aconteceu na eleição, com os partidos que o elegeram, né, e está dando os encaminhamentos corretos nas coisas do Estado. A gente tem uma outra pergunta de um internauta, deputado do José Augusto. Fazendo ainda a avaliação do governador Silval, ele pergunta se ajuda ou atrapalha as candidaturas das personalidades, das representatividades regionais nas proporcionais. Aquelas pessoas ligadas ao governador Silval Barbosa podem perder credibilidade nas eleições do ano que vem? Não, acredito que não. Daqui até lá o governo tende só a crescer, a subir, porque as coisas estão acontecendo agora. Isso tudo tem uma demora para acontecer. São recursos do BNDES, são recursos que dependem da autorização da Fazenda, depende da aprovação dos projetos. Isso demora um tempo, né? O que demorou no primeiro período do governo. Agora estão saindo as ordens de serviço. Aqui da Copa estão acontecendo as obras já. O Mato Grosso Integrado agora começa a todo vapor, né? E agora a 174, a 158, essas obras todas serão concluídas. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, soma para o governo.
Muito. Fazendo um parênteses do Executivo, vamos para o Legislativo, o deputado legislativo estadual. A gente tem o deputado Romualdo, que é o líder do governo lá na Assembleia Legislativa, e temos outros representantes enquanto deputados, e um deles é o Daltinho, o Adalto de Freitas, que também vem tecendo muitas críticas em relação ao governo Silval. Já houve uma conversa do senhor, enquanto presidente da regional, com o deputado Daltinho, para que amenize essas críticas ou, de repente, saia do partido? Olha, o deputado Daltinho é uma boa pessoa. Ele prestou um bom serviço para o partido na Barra do Garça, né? Mas, ultimamente, ele está numa posição de hostilidade permanente do governo, né? Soube que ele está agilizando filiação para o novo partido. A informação que eu tenho é essa. Então, eu acho que ele está com a vida dele mais ou menos definida de sair do partido. É um direito que ele tem, né? De sair do partido. Lá na Barra do Garça, por erro jurídico, né, que nós recebemos aqui a convenção, a ata da convenção, com os documentos encaminhando para o tribunal para registro. Se a documentação não estiver completa, o tribunal não registra o diretório. Na Barra, infelizmente, houve esse erro, o diretório não foi registrado, né, e o partido está encaminhando uma comissão provisória na Barra do Garça para gerir o partido, comandar o partido. Mas, ultimamente, eu não tenho visto, não tenho encontrado o deputado Daltinho. Eu tenho todo o respeito por ele, né? Ele ajudou muito o partido, numa fase difícil do partido na Barra do Garça, mas nós não temos conversado. Houve, de fato, a destituição do Daltinho lá do diretório de Barra? Não, isso não é verdade. Destituição, o que houve foi um erro jurídico na realização da convenção. Então ele não é presidente, ele não é representante. Não há diretório na Barra do Garça, não existe, vai ser nomeado uma comissão provisória, porque não tem diretório, legalmente não constituíram o diretório. Tem um prazo para a realização, para a concepção desse diretório? Não, agora a comissão provisória vai trabalhar uma outra convenção para montagem de um diretório na Barra do Garça. Tá certo, deputado, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Está no Congresso Nacional uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. A PEC 37 quer retirar os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições que atuam no combate à criminalidade e à corrupção. E você, cidadão, será o maior prejudicado. Não deixe que mudem uma história de tantas conquistas para a população. Proibir os procuradores e promotores de investigar é retrocesso para o Brasil. Diga não à PEC da impunidade. Diga não à PEC 37. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa.
volta com o RDTV e com o deputado federal Carlos Bezerra, que é presidente do PMDB aqui no estado. A gente falava antes do intervalo, deputado, um pouquinho das suas atribuições enquanto parlamentar lá no Congresso. Falávamos também, fizemos uma avaliação do governador Silval. Gostaria que o senhor me falasse agora sobre eleições 2014 e eu faço com uma pergunta do José Augusto. Ele gostaria de saber do senhor se o senhor será candidato a deputado federal de novo no ano que vem e quais outros nomes do PMDB estariam surgindo aí para o pleito do ano que vem. Bem, eu nunca fui candidato de mim mesmo. Todas as candidaturas minhas foram decididas pelo partido. Eu sempre fui um soldado do partido e já deixei de disputar a eleição ganha para disputar a eleição perdida, que eu sabia perdida, porque o partido me pediu. Quando eu saí do governo do estado, eu sabia que não tinha condições de me eleger senador, o partido me lançou candidato a deputado federal. No meio da campanha, a campanha desmoronou. Nosso candidato a governador não conseguia unificar a campanha e nós vimos, o partido viu que não chegaria no dia da eleição do jeito que estava. A única forma era eu deixar de ser candidato a federal para ser candidato ao Senado para dar um rumo, um comando para a campanha. Eu deixei a candidatura de deputado federal, fui ser candidato ao Senado, fui derrotado. Tá? Então, minhas candidaturas todas foram assim, nasceram espontaneamente dentro do partido, do debate, da discussão, mas será assim em 2014. Mas o senhor não deve deixar de ser candidato, deve concorrer a algo. Provavelmente sim, não está totalmente definido, mas provavelmente sim. Né? Se eu for dispensável, não tem problema também não, sair, não disputar. Né? Eu tenho 8 mandatos, já prestei um grande serviço à sociedade, a Mato Grosso, ao Brasil. Né? Trabalharia com o quê, se não fosse candidato? Eu voltaria a advogar, sou advogado, gosto da minha profissão e ajudaria o partido nos bastidores. Né? O Manuel Silva, deputado, pergunta, gostaria de saber do senhor, se o PMDB, caso o Julier, o juiz federal Julier, seja candidato ao governo pelo PT, como que o PMDB se posicionaria? Tiraria o Silval? Olha, isso é uma ilação ainda, porque ele é um magistrado, respeitado, tudo isso, né? Mas isso ainda é uma conversa muito inicial. Né? Nós não tivemos nenhuma conversa com o PT nesse sentido, e nem com o PMDB. Como aqui as coisas são discutidas a 4 mãos, que não há nenhuma decisão pessoal, apesar das insinuações contra a gente, as coisas aqui são democraticamente discutidas, eu não posso dizer a opinião da maioria. Né? Mas o que eu tenho a dizer é que ele é um nome respeitado, é magistrado. Né? Não sei se ele vai filiar no PT, né? Se isso é correto, essa informação, ele vai filiar no PT, porque existe muita especulação em cima disso, mas nada definido. Depois que tiver uma definição, lógico que o PMDB estudaria qualquer hipótese dessa. Nós vamos começar hoje uma discussão com o PT, eu disse aqui já, nós temos a primeira reunião hoje, porque nós estamos definidos a trabalhar junto em 2014, PT e PMDB. Deve manter essa aliança junto. Manter a aliança que será nacional e será aqui também estadual. Deputado, me fala um pouquinho também sobre a possibilidade do governador Silval Barbosa sair candidato. Fala-se muito, especula-se muito dele sair ou a deputado federal ou a Senado. Isso, de fato, tem sido encaminhado? O Silval pode deixar o governo no meio do ano que vem para ser candidato? Olha, o partido respeita muito essa questão da posição do governador Silval Barbosa. Nós nem conversamos com ele a respeito disso. Nem eu, nem o partido. Eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Ele é que tem que avaliar isso e definir. O partido está aguardando essa definição dele. No momento que ele definir, ele vai nos comunicar. Ele terá o apoio do partido, qualquer posição que ele tomar. Né? Mas nós não vamos, de modo nenhum, assodar isso, pressionar, que seria antidemocrático, seria desrespeitoso, já que ele está com uma tarefa enorme, a ideia de administrar o Estado. Não vamos colocar mais esse problema para ele. Seria uma colocação aí inoportuna. Nós vamos esperar. Eu sei que no momento oportuno ele vai decidir o que ele vai fazer e vai nos comunicar. Olha, vou fazer isso, a posição minha é essa, o partido
pode trabalhar isso aqui. Deputado, e nós vamos trabalhar. O senhor tem como uma das principais bases eleitorais Rondonópolis. O senhor é de lá, inclusive até reside lá. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre o processo político que Rondonópolis passou nos últimos anos. A gente teve, inclusive, a cassação do ex-prefeito Percival, o ex-prefeito José Carlos do Pátio. Como que está a relação com o Zé do Pátio hoje? O PMDB dá assistência necessária ao ex-prefeito? Olha, o Zé se afastou do partido, né? Se afastou propositadamente, e não procurou o partido até agora, né? Mas no momento que ele procurar, o partido está de porta aberta, né? Para ajudá-lo. É um quadro histórico do partido, ganhou várias eleições para o partido, né? De modo que o partido não tem mais uma questão pessoal dele do que do partido, né? Mas o partido está aberto, né? No momento que ele quiser conversar, quiser retomar uma boa relação com o partido. Mas ele não é uma persona não grata, como a gente costuma falar. Não há discriminação nenhuma. Ele se autodiscriminou, né? Não há, nem da parte minha, nem da parte do governador Cibal, nem dos membros do partido, o intuito de discriminá-lo. Para encerrar nosso bate-papo, deputado, vamos falar um pouquinho também sobre o Tribunal de Contas. Fala-se muito da possibilidade da sua esposa, a secretária de Turismo Teté Bezerra, garantir uma cadeira lá na Corte de Contas. Essa informação procede? Há essa articulação de bastidores? Olha, o que houve aí foi uma decisão da bancada estadual do PMDB. A bancada entendeu que o PMDB nunca indicou ninguém para o Tribunal de Contas e que poderia indicar um nome. Fizeram um documento da bancada para o governador e para o presidente da Assembleia. E, em seguida, procuraram a deputada dizendo que o partido estava pleiteando isso e que consultá-la sobre o nome dela, se ela aceitaria, né, essa convocação do partido. Isso que aconteceu, mas não houve a vaga, até agora não há vaga, e ficou nisso. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro com relação a esse assunto. Mas digamos que a sua esposa, a secretária Teté, esteja na fila. Não, ela foi convocada pelo partido, né? Foi convocada e se for ela, tudo bem. Se não for também, a vida continua. Tá certo, deputado. Obrigada pela presença, pela participação aqui na RDTV.